Pessoal, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo aqui no Brasil. Uma boa tarde aos que estão nos assistindo em Portugal. E vamos iniciar essa nossa live aqui com uma palestra que vai ser proferida pelo professor Dr. Manuel Davi Maceno, que nos honra e muito aqui em ter aceitado esse convite. Então, agradeço desde já em nome do grupo de pesquisa de Direito Civil na Sociedade em Rede da Universidade de São Paulo. Eu, Thomas Kefas, irei fazer aqui a moderação desse evento e conto com a parceria aqui da colega pesquisadora e amiga Mariana, que vai fazer a ponte entre o YouTube, entre vocês do YouTube, e aqui o professor Manuel Maceno. Então, agradeço desde já também a participação da Mariana, o professor Eduardo Tomazevicis, nosso coordenador, que nos honra também aqui com sua presença. E aproveito para apresentar-lhes o professor Manuel Davi Maceno. Ele é professor adjunto e encarregado de proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal. E em Portugal ele também integra a coordenação do laboratório UBNet, Laboratório de Segurança Informática e Cybercrime, e também do mestrado em Engenharia e Segurança Informática em Portugal. No Brasil, o professor integra o grupo de estudos em Direito Digital e Compliance da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também a Comissão Estadual de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, e ainda a Comissão de Direito Digital, também da OAB, da Subseção de Campinas. Então, professor Manuel, eu vos deixo com a palavra e agradeço aqui também, desde já, a presença de todos os nossos espectadores. Então, não tem sem problema. Então, bom dia aí, que já é tarde, e irei diretamente à nossa matéria, que se foca nos dados não pessoais. Eu sei que no Brasil, sobretudo desde maio, junho de 2018, fala-se muito de dados pessoais, mas creio é necessário botar alguma luz, certamente não muita, sobre os dados não pessoais. E o que temos, indo bastante, terei que ir depressa, mas claro, estando completamente disponível para, pelo menos, tentar esclarecer dúvidas que sejam suscitadas, dizer que, sobre dados não pessoais, a União Europeia tem, hoje, quer dizer, desde 14 de novembro de 2018, e tendo entrada em vigor em maio de 2019, um regulamento sobre o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia. Podemos designá-lo por regulamento RFD. Só uma pequeníssima nota: no ordenamento da União Europeia, o regulamento é um ato normativo diretamente aplicável. Embora se chame regulamento, para todos os efeitos, é uma lei que se sobrepõe a qualquer ato do direito interno dos Estados-membros, não necessitando de qualquer iniciativa dos respectivos governos e parlamentos no sentido da incorporação. Vale por si. E, valendo por si, também conduz a um efeito dito de preempção, isto é, impede os Estados-membros, preclude que eles venham a legislar sobre as mesmas matérias, salvo para regulamentar o próprio regulamento e, se este o permitir.
Mas dizer que este regulamento não surgiu feito tal qual como a mitologia aponta para Atena desde o cérebro de Zeus, que ela saiu de lá já crescida e armada, literalmente. E uma preocupação da Comissão Europeia, anterior até à proposta de 2017, no sentido de pôr alguma ordem nas massas de dados que hoje são uma das principais fontes de riqueza. Eu não irei elaborar, mas estou pensando há quase uma década que no Fórum Económico Mundial, em Davos, foi pela primeira vez apresentada a metáfora do petróleo, ou seja, os dados como um fator de produção a ser acrescentado ao capital, ao trabalho e à iniciativa. Estou aqui referindo para além da proposta. Diz proposta da Comissão Europeia, porque, bom, permitam um outro apontamento, é que no sistema constitucional europeu, a iniciativa legislativa propriamente dita cabe exclusivamente ao órgão executivo, à Comissão. O Conselho, onde estão os governos, ou o Parlamento Europeu, até podem suscitar que a Comissão avance com propostas e hoje, inclusive, a Comissão, se não o fizer, terá que fundamentar porque não o faz. Mas a iniciativa é sempre da Comissão. E aqui, então, dizer que estes três são todos em língua portuguesa e podem, aliás, pelas designações, por exemplo, como 2018, 232 final, aí no Dr. Google sai imediatamente. É interessante também que a Comissão, numa outra comunicação, mostrou o seu entendimento quanto ao sentido do próprio regulamento. Não é uma interpretação autêntica, porque a Comissão só teve a iniciativa, depois a aprovação coube ao Conselho e ao Parlamento, mas o que a Comissão diz, depois interessa-nos sempre bastante. E a questão é tão controversa que haver um documento com orientações da Comissão sobre a interpretação e aplicação do regulamento é bastante pouco comum. Não é raro, mas é bastante pouco comum. E no regulamento LFD, eu chamo a atenção para o considerando 9. E também aproveito para abusar da vossa paciência, dizendo o seguinte: por razões que se prendem com o princípio das competências por atribuição, aquilo que a doutrina alemã designa por competence, e também pelo princípio da subsidiariedade, ambos expressamente constantes do Tratado sobre a União Europeia, é necessário fundamentar o como e o porquê de existir um ato legislativo da União e que essas matérias pertençam à União e não possam ser disciplinadas pelos direitos nacionais. O que é que isso leva? A que tanto diretivas quanto regulamentos sejam sempre, e sublinho sempre, precedidos por uma lista longa de considerandos. Eu costumo dizer aos meus alunos que, para aproveitarem o fato de a legislação europeia trazer livro de instruções. E até que acrescento o seguinte: para além das discussões teóricas na doutrina sobre a relevância vinculativa dos preâmbulos, algo que foi,
muito próprio da doutrina francesa. Isto porque os atos enunciando direitos fundamentais na tradição francesa estão em preâmbulo e não estão exatamente na Constituição em sentido instrumental. Bem, o que se passa é que muitas vezes fica em preâmbulo explicando aquilo que não ficou no articulado. Ou porque não existiu um consenso tão forte como para colocar no articulado, ou porque seria como que uma glosa do próprio legislador ao articulado. Na prática, o que temos é o Tribunal de Justiça da União Europeia, com bastante frequência, recorrer aos considerandos, ao preâmbulo, aos textos preambulares, para interpretar, aplicar os atos, argumentando com o texto destes considerandos. Quer dizer, estamos para lá, ou melhor, para cá, do que seriam para textos legislativos. Isto é quase legislação. Ora, depois deste introito aborrecido da minha parte, o considerando 9, nesta primeira parte do considerando 9, iremos depois à segunda parte, que é tanto ou mais interessante. Vem dizer que a internet das coisas, a inteligência artificial e a aprendizagem automática representam grandes fontes de dados não pessoais. Por exemplo, enquanto se utiliza sempre em processos automatizados de produção industrial. E depois exemplifica. Conjuntos de dados agregados e anonimizados para a análise de grandes volumes de dados. Atenção, a questão já fiquem com a ideia dos dados anonimizados. Depois, dados relativos à agricultura de precisão ou dados a partir da indústria. Que os primeiros seriam dados anonimizados, ou seja, que passaram por um procedimento técnico de desanonimização, ou seja, de serem desligados de referências a pessoas naturais, essas pessoas deixaram de ser identificáveis, ou dados, desde a sua origem, anónimos. Bom, isto não é, se é assim na União Europeia, no Brasil também há essa percepção. Aliás, tem em 10 de junho de 2019 o chamado Plano Nacional de Internet das Coisas. E o plano, ou melhor, institui o Plano Nacional de Internet das Coisas, mas o que encontramos neste decreto são, sobretudo, regras em matéria institucional. Se quisermos encontrar uma percepção quanto aos dados não pessoais, temo-la na designada por Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Se o plano sobre a internet das coisas já é do governo Bolsonaro, este ainda foi do governo Temer. E, a certa altura, dentro da estratégia brasileira, diz, vale registrar que há diferentes espécies de dados, abrangendo os dados pessoais. Tenho uma atenção seguinte, este decreto com a estratégia é de março de 2018. Isto é, nesta altura, dados pessoais que referidos, havia referências dentro do Marco Civil da Internet de abril de 2014 e também, ainda muito fragmentariamente, ainda mais fragmentariamente, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Acesso, na Lei de 2011 de Acesso às informações administrativas. Mas aqui já havia algumas ideias claras. Dizer, dados pessoais vinculados a pessoas identificadas ou identificáveis, e depois não dava nome, mas explicava o que é que se tratava.
E eu acrescentei dados não pessoais. Dados empresariais, dados industriais ou de produção, dados relativos à natureza. Bem, aqui a natureza, mais ou menos, porque se diz climáticas, relevo, solos, geográficas, isto é natureza, rebanhos, plantas, sementes, o que já teremos são dados mais do agronegócio. E ainda, dados governamentais e dados de serviços públicos. Transporte, abastecimento, etc. E esta expressão constam no próprio decreto. Primeiro problema, relação entre dados pessoais e dados não pessoais, cuja partição surge clarissimamente assumida pelo digital. Ora, tanto no ordenamento da União Europeia quanto no brasileiro, não se conseguiu melhor que uma definição pela negativa. Isto é, quase em termos lapalicianos, dados não pessoais são aqueles que não são dados pessoais. Era bom que se tivesse conseguido mais, mas assim não foi. Deste modo, o regulamento LFD, sobre o livre fluxo de dados não pessoais, aplica só ao tratamento de dados eletrónicos que não sejam dados pessoais. Dados pessoais entendidos na acessão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD. E para mais um desabafo meu, ainda que não entendi essa fixação que uns quantos colegas têm no Brasil de chamar ao RGPD e cuja designação oficial na União Europeia é Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR. Até porque a matéria da proteção de dados é, sobretudo, uma construção alemã e muito pouco anglo-americana. Mas, bom, será uma idiosincrasia. Se é assim na União Europeia, no Brasil, temos a distinção na LGPD, na Lei Geral sobre Proteção de Dados, encontramos-la, pelo menos, na definição de dado anonimizado, enquanto dado relativo a titular que não possa ser identificado. Melhor seria dizer que não possa mais ser identificado, porque aqui teríamos uma equiparação total entre dado anonimizado e dado anónimo ab initio. Isto no inciso 3º do artigo 5º da Lei Brasileira. O que nos impõe, para nós entendermos o que são os dados não pessoais, o que é que são dados pessoais? E aqui temos duas perspectivas um pouco diferentes. Enquanto no Regulamento Europeu apresenta uma definição analítica, são dados pessoais, toda a informação relativa a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Depois diz que identificável é uma pessoa natural que pode ser identificada direta ou indiretamente, em especial por referência ao identificador. E exemplifica identificadores. Nome de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica. Bom, para dar um exemplo, foi de algo que faça a diretiva que precedeu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a diretiva de 1995, levou, ou melhor, foi necessário que o Tribunal de Justiça se pronunciasse 2 vezes no que se toca aos números IP. Os números relativos aos terminais de computador. E saber se, em primeiro lugar, determinou que se um IP fixo seria dado pessoal, sim. Pois mais recentemente, e o mais recentemente foi em outubro de 2016, com a sentença Breyer, saber se um IP flutuante também o seria. Bom, aqui também entram quase identificadores e metadados, quer dizer, dados sobre dados. Metadados seriam
por exemplo, e pensando no Brasil e nos colocando no contexto do Marco Civil da internet, o registro de conexão. Além disso, temos aqui uma importante vis atractiva, que são os dados não pessoais conexos a dados pessoais. Quer dizer, se nós tivermos conjuntos de dados pessoais e não pessoais, o regime mais constringente dos dados pessoais aplica-se a todos. É assim, no direito da União Europeia, na lei brasileira, temos uma definição sintética. Diz que dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Mas, isto no primeiro inciso do artigo 5º, mas não nos diz quais. Quais são esses identificadores? E, para além do que depois temos, dois incisos abaixo, a propósito dos dados sensíveis, e se pensarmos que todos os dados sensíveis são dados pessoais, aliás, os dados sensíveis são uma espécie dentro dos géneros dado pessoal, teremos aí mais alguma base para entender. Mas mais ainda, o regulamento do Marco Civil de maio de 2016, este também foi aprovado aí quase na 25ª hora da Presidente Dilma, define dado pessoal. Ora, este regulamento refere-se, claro, ao Marco Civil, mas pode perfeitamente e pelo menos em termos analógicos enquadrar-se também com a LGPD. Isto não é o nosso tema, mas uma das questões muito interessantes, eu já escrevi um pouco, não escrevi muito, mas já escrevi um pouco, é o da relação entre a LGPD e o Marco Civil, no que se refere aos dados pessoais. Bom, mas estava voltando ao nosso tema. Dado pessoal, dado relacionado, embora aqui, atenção, não apenas relacionável, a pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrónicos. De novo, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa. Aí eu tenho dificuldades na interpretação, porque temos o relacionado e depois aparece no meio o hipotético do identificável. Eu já procurei uma interpretação deste inciso primeiro do artigo 14 do regulamento do Marco Civil, mas não consegui identificar num trabalho da doutrina brasileira sobre uma questão que é importante, que é a questão da hipoteticidade da identificação. Mas, bom, não perdi a esperança e espero não ter que ser eu a enfrentar o problema. Do mesmo modo, temos uma visa atrativa, ainda que parcial, dos dados não pessoais para os dados pessoais. É assim no parágrafo 2º do artigo 12 da LGPD, que nos diz, a propósito do profiling, que é uma matéria que depois tem muito que ver com uma outra questão que não a nossa aqui hoje, nos traz aqui hoje, que é a das decisões automatizadas do artigo 20 da LGPD. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais aqueles dados utilizados para a formação do perfil comportamental de pessoa natural se identificada. Quer dizer, tal como um apontamento, tal como no regulamento do Marco Civil, não basta a identificabilidade potencial, tem que ser uma identificação efetiva. Bom,
a diferença, e eu, depois, se for o caso, eu remeto para material meu publicado, e tenho só sobre isto, esta relação entre o Regulamento Europeu e a lei brasileira, numa revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, num artigo que saiu no início de abril, diz isto, tentando explicar, que, se por um lado, no Regulamento Europeu, temos que, no que se refere a dados anónimos, eles ficam de fora, ou seja, não sendo dados pessoais, não se aplicam aos dados pessoais. E depois, naquele considerando 9 do regulamento sobre o livre fluxo de dados, isso é acrescentado, ou é explicado, o seguinte: se os progressos tecnológicos permitirem transformar dados anonimizados em dados pessoais, e aqui temos que pensar dados anonimizados ou dados anónimos, esses dados devem ser tratados como dados pessoais. Quer dizer, e começando a antecipar, os riscos tecnológicos da anonimização, aquilo que designadamente em sede de responsabilidade objetiva pelo produto que estudamos em direito do consumidor, os chamados riscos de desenvolvimento, ficam na esfera do controlador, para usar a terminologia brasileira. Isto é, e sem limites. Quer dizer, se dados passarem, que foram anonimizados num determinado momento, se entretanto a tecnologia evoluir, permitindo a repersonalização, ou podemos dizer também de forma menos elegante, a desanonimização, eles, e daí resultarem o incumprimento do regulamento, assim como de danos para essas pessoas que passaram a ser identificáveis, aplicam-se as sanções e o regime de responsabilidade do RGPD. Diferentemente, na lei brasileira, a anonimização, que até tem uma definição legal, o que não acontece no ordenamento europeu, como a utilização de meios técnicos. Olha, tomem atenção ao que o legislador vai dizendo. Até o faz redundantemente. Meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Inciso 11 do artigo 5º. Pois, vejam, ou recordem o que foi dito quando procurei enunciar a definição no inciso 3 do mesmo artigo 5º, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Logo, em termos coerentes, no caput e no parágrafo 1º do artigo 12, bom, eu digo que é uma reiteração. Diz: os dados anonimizados não são considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização para o qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, isto é, não de terceiros ou feitos por terceiros, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. E depois ainda explica adicionalmente: a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como o custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Quer dizer, enquanto que
os controladores europeus estão sujeitos aos riscos de uma de ser aplicado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque passou a existir existir suficientemente difundida. Ponhamos de lado a possibilidade de desenvolvimentos apenas experimentais. Por exemplo, com computação quântica, porque aí isso levaria a uma disrupção quase total. Se houver tecnologia nova, vão ter que assumir todas as consequências. Diferentemente no Brasil, eu deixei isto assim mais aí na apresentação, com mais cor, o controlador não responde pela evolução das técnicas de repersonalização de dados anonimizados, significado exonerado expressamente das riscos pela LGPD. Bom, citar algumas pequenas coisas. Dizer que desde há mais de uma década que a doutrina, em termos internacionais, estou pensando num artigo marcante do Daniel Solove na revista da UCLA de Califórnia, é Los Angeles Law, em que ele explica, não há técnica que seja completamente irreversível. Também, quer o então grupo de trabalho do artigo 29, um órgão consultivo com os reguladores nacionais, mais a Comissão Europeia, que hoje se chama Comitê Europeu para a Proteção de Dados, tratando de anonimização e pseudonimização, dizer, atenção, vejam e tenham cuidado, inclusive trabalhem com avaliações de impacto, o que aí no Brasil designam por registros de impacto, e até registros de impacto permanentes, para não serem apanhados. Por tomar uma metáfora que eu usei aí há uns meses numa conferência na Finlândia, não serem apanhados pela subida da maré. Quer dizer, temos aqui um mar que sobe com a tecnologia e desce. Bom, mas dizer que no Brasil não é assim. O legislador brasileiro afastou a responsabilização, estando em causa dados anónimos ou anonimizados, são esses também os dados não pessoais. Quanto ao conteúdo do regime, eu não irei muito por aí agora, porque não dará, eu acho que vou fazer isso na próxima semana para Curitiba, para o Estado Federal do Paraná, para o CODAIP, Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, que é há bastantes anos, mais de uma década. O professor Marcos Vachovics tem organizado primeiro na Universidade Federal de Santa Catarina e depois na Universidade Federal do Paraná, ver a questão sobre direitos. Aqui, a Comissão Europeia chegou a propor a criação de direitos, ou quase direitos, sobre os dados não pessoais, uma lógica de property em sentido de common law. Nós estamos aqui a pensar como ownership, pensar um direito de utilização, exploração exclusiva. Mas houve reações adversas por parte de muitos interessados, os diversos stakeholders subindustriais colocaram óbices e a Comissão acabou por deixar cair essa parte da proposta. O que temos e que ficou são regras sobre a portabilidade dos dados.
dizendo que a Comissão, quer dizer, o Executivo Europeu, deve incentivar e viabilizar a elaboração de códigos de conduta de autorregulação, contribuir para uma economia dos dados competitiva, sendo possível da transparência e da interoperabilidade, com melhores práticas para a portabilidade, porque isto, aqui a ideia, sobretudo, é impedir ou dificultar muito a captura da indústria dos serviços pelas grandes empresas de internet, aquelas que podem controlar o alojamento em nuvem e depois vir a ter um retorno económico desequilibrado. Também vejam requisitos mínimos de informação, garantindo que os utilizadores profissionais recebam informações pormenorizadas, claras e transparentes, abordar sistemas de certificação, roteiros de comunicação e também temos a Comissão Europeia, o Executivo, a monitorar a elaboração de códigos de conduta por autorregulação interprofissional. Também não irei trabalhar convosco sobre isso, já o fiz por mais de uma vez, inclusive, até porque o único código de conduta, bom, até há poucas semanas, quando a última vez que trabalhei o assunto, que existe é um código de conduta no contexto do agronegócio, que aliás, em termos europeus, e também dos Estados Unidos, é aquele onde a utilização de dados não pessoais, sobretudo originados pela internet das coisas, por sensores, tudo está em causa, são sensores, é mais importante. No Brasil, vejam, temos no Plano Nacional de Internet das Coisas, já de 2019, que uma das suas bases, vejam, é a livre circulação de dados não pessoais. Aliás, não o repeti, até porque seria óbvio, mas o regulamento da União Europeia de 2018 é sobre o livre fluxo de dados não pessoais. Mas dizer que entre as bases temos livre circulação de dados. Vejam, observadas as diretrizes da proteção de dados pessoais. Quer dizer, no ordenamento brasileiro, haverá um controle reforçado para a circulação de dados pessoais e pelo menos menor, para a livre circulação de dados não pessoais. Além disso, o Marco Civil da Internet, falámos há pouco do regulamento, o que é que lá temos que nos permita encontrar bases para a argumentação, princípios de liberdade dos modelos de negócio na internet, promoção também a padrões tecnológicos abertos. É aquilo que tínhamos, vejam, também aqui no regulamento europeu. Sim. Bom, nesta matéria, só para dizer, abertos para questões de comunicação, acessibilidade e interoperabilidade, logo a possibilidade de poder trocar de fornecedor de serviços. É só dizer o seguinte, bom, trabalhei um pouco sobre isto aqui há 2 semanas para uma conferência na Universidade Europeia de Lisboa, que é a questão também do recurso ao direito à concorrência. Não pensar em termos de enquadramento de relações negociais como tais, mas o direito à concorrência, porque poderão haver distorções de mercado neste domínio. Ora, o que é que temos? Além da questão da portabilidade dos dados, certamente, creio que nunca o foi, mas perfeitamente podem aplicar-se regras relativas ao abuso de posição dominante, tal como encontramos no Tratado de Funcionamento da União Europeia e no regulamento sobre a execução dessas regras. E ainda, aqui para nós é realmente novo, temos uma diretiva
10 de novembro de 2014, sobre a aplicação privada de regras de concorrência. Aqui estamos a pensar em responsabilidade civil e indemnizações. No Brasil, também para lá da portabilidade dos dados, sim, porque também os dados pessoais estão abrangidos por um princípio de portabilidade, temos que a livre concorrência é uma das bases do Marco Civil, do decreto brasileiro sobre a internet das coisas e até da LGPD, Lei Geral sobre Proteção de Dados. Quer dizer, neste domínio não vejo óbices para aplicar o disposto em matéria de infrações da ordem económica da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, de 2011. Ela que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Bom, já passámos por duas aproximações diferentes ao problema e a atribuição dos dados. Como vos antecipei, para fins de enquadramento, posto a questão de eventuais direitos sobre os próprios dados. E isso foi posto pela Comissão Europeia em 2017, logo no janeiro de 2017, na comunicação Construir uma Europeia dos Dados. No entanto, há alguns aspectos que nós podemos ter hoje por seguros, tanto no ordenamento da União Europeia, digo mais, da União Europeia e dos Estados-membros, tanto nesses ordenamentos quanto no ordenamento jurídico brasileiro. É que os dados, as informações, só por si, não são passíveis de direitos de natureza exclusiva. Quer dizer, os dados serão bens em sentido económico, mas não são bens em sentido jurídico. Não são suscetíveis de apropriação individual. Bom, e para o serem, tal teria de decorrer por decisão do legislador. Sendo o legislador que não seria arbitrária. Isto porque se nos colocarmos num plano internacional, ou seja, acima da União Europeia, dos Estados-membros e acima do Brasil, os regimes aplicáveis à prática industrial exigem sempre uma atividade criativa. É dizer, as informações só por si não são atribuíveis aos privados. E assim, na Convenção da União de Paris, para a industrial, estou pensando nem patentes de invenção, nem direitos sobre modelos de utilidade ou modelos de desenhos, ou depois, agora pensando em Washington, nem em topografia dos semicondutores, como também no âmbito dos direitos autorais, no quadro da Convenção de Berna. Aliás, o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, o TRIPS, bom, em português seria Acordo ATPIC, mas nós aí sim ficamos com a sigla em inglês, o Trade Related Intellectual Property Rights, que é um dos anexos ao Tratado de Marrakech, que instituiu a Organização Mundial de Comércio, vamos dizer, a atual Constituição Económica da Globalização, que força isto. Quer dizer, só são admissíveis
direitos intelectuais criados pelo legislador. Bom, atendendo a esta realidade, vamos ver o que é que ainda temos. Ou que já temos. Bom, a primeira possibilidade. Bom, estou a dizer, não estou a transmitir-vos nada de novo. Os contributos doutrinais no que se refere quer à aplicação do regime das bases de dados, quer veremos a seguir sobre o know-how, sobre os segredos de negócios, a doutrina é quase quantitativamente esmagadora. Pelo menos a doutrina europeia e dos Estados Unidos. Pensemos nas bases de dados. Aí a locução mais comum que não na lei é bancos de dados. Embora a União Europeia procurou avançar com uma disciplina nova para além dos direitos autorais, com uma diretiva de 1996, criando um chamado direito sui generis. Esse sui generis é uma barbaridade, mas não se enquadrava em nenhum género, daí sui generis, ele próprio é um género, um direito dos fabricantes. Bom, ainda além do acordo TRIPS. Isto porquê? Porque se formos ao número 2 do artigo 10º do TRIPS, ainda que uma base de dados possa conter não só obras suscetíveis de serem ou já terem sido objeto de direitos autorais. Já terem sido, porque, entretanto, essas obras estarem em domínio público. Era também necessário, podem ser também outras informações, mas a organização, seleção de exposição das obras ou outras informações teriam, para serem suscetíveis de proteção, de constituir uma criação intelectual. Isto conforme ao TRIPS. A União Europeia quis ir mais longe. O ir mais longe foi feito com uma franqueza que me permite afirmar avassaladora. Porque diz expressamente, nos tais considerandos, pretende salvaguardar a posição dos fabricantes de bases de dados relativamente à apropriação abusiva dos resultados do investimento financeiro e profissional. E que o objetivo do direito sui generis tem de garantir a proteção do investimento. Já não se trata, como encontramos a propósito de direitos autorais ou direitos industriais, de proteger os criadores. Mas sim, aqui, explicitamente, aquilo que se sabe há muitos anos, mas que os legisladores não assumem, que acima de tudo está a proteção do investimento. Bem, em matéria anglo-americana com copyright, já sabemos que assim é. Mas isso nós estamos quer na Europa, pelo menos na Europa continental e no Brasil, em sistemas de civil law, que não de common law, de droit d'auteur e não de copyright. Daí, vejam, já agora no articulado, o fabricante, uma base de dados, pode proibir a extração ou a reutilização da totalidade de uma parte substancial do conteúdo desta, quando a obtenção, verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial. No entanto, e mantendo o que já vinha do direito autoral, diz-nos que a proteção das bases de dados não prejudica os direitos existentes sobre o seu conteúdo. Aliás, o velho regime da Convenção de Berna estava sempre
a autorização dos titulares das obras para elas serem incluídas nas compilações. O que é que aqui temos, e colocando-nos na perspectiva da teoria do direito, é que não existe uma acessão artificial de informação. Nós usamos aqui a terminologia acessão industrial, aí eu creio que usam a artificial. Ou seja, os titulares das bases de dados não passam a selo dos dados. Logo, não há direitos sobre a informação. Rigorosamente falando. Se é assim, na União Europeia, onde se quis ir muito longe, porventura longe demais, o Brasil, com a Lei sobre Direitos Autorais de 1998, foi mais, vamos dizer, humilde. Provavelmente fez bem. Não foi mais longe que o Acordo TRIPS. O que é que nos diz? São obras intelectuais protegidas. As criações do espírito, expressas por qualquer meio oficial, em qualquer suporte, tais como bases de dados que, vejam, sua seleção, sua disposição do seu conteúdo, constitui uma criação intelectual. Temos aqui uma filiação direta com o artigo 10.2 do TRIPS. Isto, o artigo 7º, quer no caput, quer depois no inciso 13. Logo, todas as bases de dados que não implicarem uma criação intelectual não são abrangidas por este regime. Aliás, o parágrafo 2º do artigo 7º esclarece que a proteção no inciso 13 não abarca os dados ou materiais em si mesmos. Como vos adiantei, e estamos já a terminar, a outra possibilidade seria de aplicar os regimes dos segredos de negócios. Mais uma vez, a União Europeia quis ir à frente. Há uma diretiva sobre a matéria de junho de 2016, a proteção de know-how de informações comerciais confidenciais, segredos comerciais, quando há sua aquisição, utilização e divulgação ilegais. Também aqui vai além do TRIPS. Aliás, no que se refere às informações não divulgadas do artigo 39, isto vai além do TRIPS porque o acordo internacional manda, sim, digo manda, porque não é possível estarmos em um modelo de comércio sem estar também no TRIPS, e mesmo que um Estado não fosse parte da Convenção da União de Paris, o Plano Industrial de 1883, teria de assumir através do Tratado de Marrakech e do TRIPS. Isto aqui foi um package deal, e isto ou se compra tudo ou não há. É assim, não há possibilidade de cherry picking, não dá para ir lá, bom, eu prefiro isto e o resto fica de fora. O sistema que resultou das negociações do Uruguay Round, do GATT, e que levou ao seu modelo de comércio, não foi esse. Foi mesmo, ainda que em várias mesas de negociação, o final teria que ser um package deal. Bom, mas diz aí o que o TRIPS manda é aplicar as regras da concorrência desleal. Não regras, em rigor, que tenham que ver com a atribuição de direitos. Isto para além de, se não existir efetivamente concorrência de outros agentes de mercado, quer do lado da oferta, quer do lado da demanda, não havendo concorrência, não pode, por natureza, existir concorrência
desleal. Ora, o que nós temos é que a diretiva europeia ficou assim a meio da estrada. Quis atravessar aqui numa. Bom, voltemos a metáforas. Isto era uma estrada, ou melhor, uma rua, sem faixa de pedestres, e foi até meio. Quer dizer, afastou-se de regras comportamentais ligadas à concorrência desleal e quase atribuiu direitos exclusivos. Até porque, vejam, literalmente, qualifica a pessoa natural ou jurídica que exerce legalmente o controle de um segredo comercial como titular. Titular é aquele que se é atribuído um título. Logo, nós temos uma ligação entre título e direito subjetivo. Embora com limitações que não permitem a atribuição de direitos propriamente ditos sobre tais informações. Designadamente, podem ter terceiros chegar, para além de forma lícita ter acesso, mas podem ter chegado por vias próprias. E aí, diferentemente do que acontece designadamente no âmbito das patentes de invenção, não há um regime de precedência temporal. E, bom, e em tecnologia, a chamada engenharia reversa é especialmente importante. Além disso, os requisitos para a proteção das informações, que até já vinham do Acordo TRIPS, são tão exigentes que só se aplicarão em alguns casos que levarão assim a uma proteção das informações. O serem secretas, o terem um valor comercial pelo facto de serem secretas e terem sido objeto de diligências razoáveis para serem mantidas secretas. Por seu turno, no Brasil, a Lei de Base Industrial de 96, tal como a Lei dos Direitos Autorais de 98, ficou à cautela, imagino, no âmbito do TRIPS e da concorrência desleal. Embora, neste ponto, até tenha ido além do TRIPS. Porque amplia, e dentro do regime da concorrência desleal, ou ainda além do que seria estritamente concorrência desleal, amplia a disciplina ao que podemos chamar deveres institucionais de proteção. Explico-me. Comete crime de concorrência desleal. Bom, isto é colocado à antiga no âmbito penal, mas naturalmente também pode ser conduzido à responsabilidade civil. Vejam, no inciso 11 do artigo, quem divulga, explora ou utiliza sem autorização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizados na indústria, comércio ou prestação de serviços. Aqui, indústria, claro que temos que pensá-lo também em conjunto também à agricultura. Mas, vejam, ficam excluídos aqueles que sejam do conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, quer dizer, aqueles que não estejam para lá do estado da técnica, do state of the art, ou também quem divulga, explora ou utiliza-se de conhecimentos e informações obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. E aqui inclui o empregador, sócio ou administrador da empresa. Isto são os tais, quer dizer, isto funciona não só relativamente a terceiros, mas também no interior das organizações.
Finalmente, e respondendo ao que alguma doutrina brasileira tem apontado. Bom, mas temos agora, e agora foi março de 2013, quando entrou em vigor a chamada Lei Kerner-Dickmann, diz que no parágrafo 3º do artigo 154, a letra A do Código Penal, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo, designadamente, segredos comerciais ou industriais. Bom, mas é bom que se entenda, será bom que se entenda, que este preceito refere-se só a uma forma qualificada do crime de invasão de dispositivo informático. Quer dizer, pressupõe as regras que antes vimos da Lei de Propriedade Industrial. E também pressupõe a conduta típica prevista no caput do artigo, quer dizer, invadir dispositivo informático alheio mediante violação indevida de mecanismo de segurança ou com o fim de obter dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Bem, meus caros,